Olá pessoal, bem-vindos à quarta aula de Excel com ênfase em métodos numéricos. Nesta aula falaremos um pouco sobre gráficos e resolveremos os exercícios 3 e 6 das notas de aula sobre equações algébricas e transcendentes. Bom, inicialmente será construído o gráfico da função e elevado a x menos x. O seu gráfico é necessário, pois iremos utilizá-lo para determinar os intervalos onde a raiz de interesse está contida, e assim aplicar os métodos estudados em aula. No caso, o Excel somente constrói gráficos a partir de tabelas, então precisamos discretizar a nossa função, ou seja, precisamos dos pontos dessa função. Faremos então uma nova coluna com os valores de x. O valor inicial do intervalo será de -meio e utilizaremos um passo de 0,1. Arrastaremos para baixo até 1,5. Ao lado, faremos uma coluna com os valores de f de x. Para isto, inserimos na primeira célula a nossa função, igual. Veja que a função exponencial é identificada como ESP, e como parâmetro a sua potência, que no caso é -x. Tudo isso subtraído por x. Basta agora arrastar para baixo. E assim, a nossa discretização estará completa. Agora, devemos construir o gráfico da função. Para isto, devemos selecionar ambas as colunas, clicar em Inserir, Dispersão. Veja, por que não linhas? Porque o gráfico de linhas não relaciona as variáveis selecionadas, no caso x e f de x. Por isto, devemos utilizar o gráfico por dispersão. E para melhor visualização, selecionaremos a opção de linhas suaves. Uma vez construídos os gráficos, é possível formatá-la de diversas maneiras neste novo menu. Nele é possível, por exemplo, formatar o design, o layout e dentre outras formatações, que eu deixarei como lição para que vocês explorem e descubram por conta própria os recursos disponíveis quando a gente está falando de formatação de gráficos. Bom, agora farei algumas modificações a fim de tornar a exibição dos nossos dados um pouco mais agradável. Para isso, podemos apagar a linha de grade e a legenda do nosso gráfico, também aplicar algumas bordas aos nossos valores de x e de f de x. Bom, feito isso, vamos supor que nós queremos alterar o passo de x. No caso, a nossa discretização está caminhando de 0,1 a 0,1. Se quisermos alterar para, por exemplo, 0,2 a 0,2, será que é necessário criarmos uma nova tabela? Bom, a resposta é não. O Excel permite alterar os dados da nossa tabela e, no mesmo instante, o nosso gráfico fará as alterações necessárias. Por exemplo, irei aplicar agora um passo de 0,2. Perceba que não há a necessidade de termos o mesmo ponto inicial. Podemos alterá-lo. Colocarei 0,7 e um passo de 0,2. Basta agora arrastar para baixo. E teremos o gráfico discretizado de outra maneira. Iremos agora encontrar a raiz desta função pelos métodos da bisseção e de Newton, que são os exercícios 3 e 6 das notas de aula. Graficamente, podemos escolher um intervalo no qual a raiz de interesse está contida. Usarei neste caso o intervalo de 0 a 1. Já foi previamente feito o cabeçalho do primeiro método, faltando apenas completá-lo. Comecemos então pela nossa iteração 0. Os valores de a e b serão 0 e 1. O valor de xi será o ponto médio entre a e b, ou seja, será o valor de a mais o valor de b dividido por 2. Temos também f de a será o valor da nossa função f de x quando x vale a, ou seja, e elevado a menos a menos a.
Mesma coisa, e elevado a menos xi menos xi. E para f de b, e elevado a menos b menos b. Sabemos das aulas que o erro na primeira iteração existe, porém não é calculado. Vamos agora para a segunda iteração de número 1. Para encontrarmos o novo valor de a, é necessário uma estrutura condicional. Utilizaremos a estrutura C. No caso, se f de a, que multiplica f de xi, for negativo, ou seja, menor que zero, sabemos que a raiz está contida no intervalo a e xi. Devemos, então, tomar como verdadeiro o valor de a e tomar como falso o valor de xi. No caso de b, utilizaremos a mesma estrutura. Se f de b, que multiplica f de xi, for menor que zero, sabemos então que a nossa raiz está contida no intervalo xi e b. Se isto for verdade, continuaremos com o valor de b, e se for negativo, no caso falso, sabemos que a raiz está no intervalo entre a e xi. Devemos então tomar como valor o xi. As fórmulas de f de a, xi, f de xi e f de b são iguais para a linha de baixo. Podemos então simplesmente arrastar para baixo. No caso do erro, iremos calcular da seguinte maneira. Ele será o módulo do meu valor atual menos o meu valor anterior. No caso, estamos falando do nosso valor da raiz. Feito a primeira linha corretamente, programada corretamente, basta agora arrastar para baixo. Perceba que o resultado que estávamos procurando é justamente xi igual a 0,57. Uma vez que, no enunciado do exercício, ele pede para calcular o valor de x com um erro menor ou igual a 0,01. Portanto, a nossa resposta final será x é igual a 0,570 mais ou menos 0,008. Resolveremos agora este mesmo exercício pelo método de Newton. Para que seja possível utilizar este método, devemos observar alguns critérios. No caso, perceba que a função não possui pontos de máximo, mínimo ou inflexão no intervalo escolhido. E analisando graficamente, vemos que o extremo A é o ideal para garantirmos a convergência. Bom, vamos então completar a nossa tabela. A iteração 0 terá como xi o valor de a, que no caso é 0. O nosso f de x será igual a esp elevado a menos xi menos xi. O valor da derivada será menos esp do valor de xi negativo menos 1. Como no caso da abscissão, o erro não é calculado na primeira iteração. Vamos então para a segunda. A iteração de número 1 será o quê? Como foi visto em aula, x i mais 1 será igual a xi menos a função dividido pela sua derivada. No caso, a segunda linha, as fórmulas de f de x e f de xi irão se repetir. O erro é calculado da mesma maneira. Será igual ao módulo do primeiro valor, no caso o valor atual, menos o valor anterior. Completada a primeira linha, programada corretamente, basta agora arrastar para baixo. Temos então a resposta esperada. A solução será então x é igual a 0,5671 mais ou menos
0,0008. Bom, pessoal, a nossa aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.